Cineide. Uma salva de palmas, por favor. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Estamos super animados. Quando o nosso querido poeta falou sobre essa reverberação da literatura no Amazonas, olha só isso aqui, gente. Coisa linda, né? Esse auditório lotado. E hoje nós vamos comemorar mais ainda essa revitalização constante da literatura, convidando aqui ao palco para vocês os escritores que estão lançando livros e que vocês terão a oportunidade de conhecer. Pessoalmente, Victor Hugo, aqui conosco. Oi. Eu sou um tanto quanto avesso a microfone por ser professor da escola pública do ensino fundamental 1. Estou bem acostumado com uma turma de 40 alunos barulhenta, mas que eu acho eles ótimos, maravilhosos, são pessoas que ressignificam também minha vida e meu fazer. Antes de tudo, eu queria agradecer à Universidade Federal do Amazonas, pois eu sou também filho da Universidade Federal. Quando a gente diz que é filho da terra, é porque nós nos sentimos brotando dela. E eu acho esse termo bem importante. Não é em todo canto que nós temos a oportunidade de chegar e ter esse momento de diálogo e construção do pensamento e de vivências em cantos que a gente possa debater o conhecimento. E a Universidade Federal, ela patrocina e consegue fazer isso como ninguém. Então, valorizem a Universidade Federal, valorizem, lutem por ela, briguem pelos professores, porque quando a gente faz isso, a gente está plantando uma semente que nós mesmos vamos escolher lá em frente. Eu estou com esse livro agora, meu segundo livro. O meu primeiro livro se chama Sinestesia e Recorte de Homens, e agora eu estou com o segundo livro que se chama A Tua Imagem no Canto de Sarjeta. Um amigo meu olha esse livro e ele fala: pô, Vitor Hugo, isso lembra do tempo que eu tomava todas e fiquei jogado com o cachorro lambendo minha boca. Eu falei, bem, então a imagem foi boa, porque numa sociedade que existe um filtro para tudo a gente passa maquiagem, para tudo a gente cria uma realidade que vai contra o que é apresentado natural, a gente acaba esquecendo aquilo que é apresentado no nosso cotidiano. A nossa imagem no Canto de Sarjeta é uma metáfora para quando cai uma chuva, essa chuva forma uma poça, a gente olha a nossa imagem nessa poça e consegue nos ver sem filtro. E ao mesmo tempo que nós nos vemos, nós vemos também como aquela sarjeta é tratada. Aliás, quão maltratada está a nossa cidade, né? Então, é um livro de crônicas tentando mostrar a realidade de como nós nos vemos, que ele propõe a reflexão, e também a realidade de como nós acompanhamos o mundo afora da gente. Eu vou ler de forma breve, são livros que têm 18 crônicas, são crônicas rápidas. Então, para vocês terem uma ideia do que vocês podem esperar do livro, eu vou ler de forma rápida uma crônica, uma das menores que tem, para que vocês possam ter uma ideia do que vocês podem esperar da obra. O nome da crônica é Coluna Social para os Simples. Imagino uma crônica social para um pedreiro. Acorda às 5 da manhã, tem a beleza de ouvir o canto dos galos e o luxo de encher o tanque da moto 125 cilindradas por R$30. Ele sorri e acha um luxo pagar esse valor ao invés de pagar 200 pilas de gasolina em um carrão importado. Bota sua mulher na garupa, a qual chama gostosamente de cremosa, e a leva para o trampo nosso de cada dia. A companheira também foi uma preciosa conquista, lograda com aquelas cantadas fatais que os trabalhadores dão em frente à obra. Ela passa exalando perfume e o trabalhador em arroubo e encantamento diz:
que lindos lábios. Ela, forte e segura, o encara e devolve os galanteios com uma pergunta: os grandes ou os pequenos? O marmanjão, acostumado a deixar as donzelas sem jeitos, jamais esperava tamanha ousadia. Derrubador de cimento duro, construtor de massas, não suporta o peso das flechadas de uma palavra. Assustou Cremosinho: eu também sou pedreira. Destino fatal, casamento feliz para o resto da vida, cerveja com a família, visita à casa dos avós para mostrar os netos, criança crescendo sem os mimos excessivos dos burgueses, banho de chuva e gabrapé aos domingos e jaraqui frito com baião para acompanhar as festas. Forrozinho para não deixar a paixão escurecer e gritos de é campeão nas peladas dos campos de várzea. A sociedade é líquida? Então um brinde a este amor luxuoso feito no concreto armado. Sim, hei de ser acusado de romantizar os hábitos da classe trabalhadora. Falarão que os seus dias são de desafio e laboardo. Obviamente sei disso, mas quero falar de amor e simplicidade que ali também existem. E o que é de um olhar em busca da beleza que não se enfeita do pieguismo da paixão? Se não for brega, exagerado e cheiroso, esqueça, não é o que vale. Sobretudo, encanta entre o casal o despojamento diante do acúmulo. A vida tem seus derrames de comida, diversão e arte. Quando a grana não dá para conseguir os dois últimos itens, os parceiros o inventam. Pense em um charme irresistível. Chama-se criatividade. Esta potência que não se encontra em shopping centers e que se põe como sustentáculo da sobrevivência de gerações e gerações. Tudo bem, esse final de semana eles colocaram um som horrível em frente à casa. O tema da letra era traição e confusão conjugal de cabo a rabo. Mas os parceiros não se deprimiram por conta da quinzena, a qual ainda cairia na conta na semana seguinte. Pegaram os trocados contados e fizeram uma bebericagem junto a uma piscina de plástico e foram felizes sem depender dos olhos alheios. Mais uma ostentação: não depender do olhar alheio e da aprovação dos demais para sentir-se bem. E em relação ao som que canta o chifre sem parar, antes ser fã de cantores que cantam os desencontros do que ser apoiador de político canalha que cega os incautos. Esta semana, Cris Lennon Silva Pereira, filho do casal, aniversaria. Os pais o levam a uma padaria nobre da cidade por ela ter um atrativo playground. Limpos, alegres, vestidos com simplicidade, entram no lugar, comem, riem, se divertem. Crisinho pega o dinheiro para pagar as contas e vai à fila do caixa. Cutuca uma senhora à sua frente na tentativa de chamar atenção. A mulher, cheia de arrogância, reage em voz alta e estridente, tentando montar seu espetáculo. Que é isso, garoto inconveniente? Teus pais não te deram educação? Espere sua vez, ou você quer me roubar, pivete? Não, senhora, eu só quero devolver seus documentos e dinheiro que estão aqui caídos no chão. A senhora, não reconhecendo o erro, franze o senho, joga o dinheiro em cima da atendente e sai batendo a porta com força. A padaria para e, sem combinação prévia, saúda a Cris com uma calorosa salva de palmas. O dono do estabelecimento dispensa a família do pagamento da conta. A honestidade e a simplicidade são aclamadas por todos. Isto não sairá em coluna social, mas com todo esse luxo, para que mais brilho? Então, pessoal, uma crônica tem outros temas que vão falar de saudade, tem temas que vão falar de relações familiares, vão falar de viagens. São 18 crônicas com estilos um pouco mais profundo, um pouco mais descontraída, mas essa, como é uma das menores dela, então eu resolvi que era o tempo para não roubar o tempo também dos demais colegas. O livro estará à disposição. Comecei nessa universidade, comecei a escrever por aqui, tenho todo o orgulho de estar presente, sendo convidados pelos colegas do curso de letras para estar fazendo essa exposição.
E é uma felicidade genuína estar aqui com vocês, podendo compartilhar esse momento, um pouco do texto e um pouco da história. Um forte abraço e um beijo no coração de todos. Muito obrigada, Vitor Hugo. Está com sua mãe aqui presente também, não é? Minha mãe presente, está aqui. Muito obrigada. Obrigado. Como ele falou, o livro está à disposição para venda e autógrafos. E daqui a pouco também nós teremos sorteio deste livro, tá? Muito obrigada, Vitor Hugo. Agora eu convido ao palco a escritora Linda Midori. Boa tarde a todos. Eu sou professora do curso de Letras, Língua e Literatura Japonesa aqui da universidade. Inicialmente queria agradecer ao professor Guilherme, e em nome do qual, né, a organização da Efemérides. Agradecer também ao professor Sérgio, que ajudou, né, na publicação desse livro pela Edula. Então, estou relançando na verdade, né, já houve o lançamento, relançando 2 livros. Uma de minha autoria, chamado Imigrantes Japoneses no Amazonas, Passos Germinados. Então, este livro, ela é parte da dissertação do mestrado, né, que fiz na USP, e relata sobre a trajetória dos imigrantes aqui no Amazonas, através de história oral. Então, traz muito a questão da cultura japonesa, sobre hábitos alimentares, sobre a cultura mesmo, né, do Bon Odori e demais culturas que eles trouxeram aqui para o Amazonas, né? Então, está à venda, ainda à frente. Tem também o prefácio da minha orientadora, que é professora da USP, chamada Leiko Matsubara Morales. E o segundo livro, também em relançamento, chamado Vento na Folha de Bananeira Haikais. Então, é uma antologia poética produzida aqui na universidade. Nós temos uma sala, do grupo de pesquisas Haikais, e é organizado pelo Cássio José Ferreira, professor Cássio, que não se encontra mais, também era de japonês, ele está na UNB agora. Pelo Ken Nishikido, que é meu marido, também produz poemas, e eu. Né? Nós somos organizadores, mas são 15 autores que estão neste livro, prefaciado pelo professor José Maria Pinto. Ele está ali, né? Ele fez o prefácio dessa obra. Então, eu gostaria de ler alguns poemas, né? Não sei se vocês conhecem Haikai, né? Então, Haikai, ela tem alguns critérios, né, que nós seguimos, que são métricas de 5, 7 sílabas poéticas, e também o termo de estação, que é chamado Kigo. Então, como é que nós fazemos? Todo mês nós nos reunimos, né, antecipadamente nós lançamos esse termo. São 3 termos por cada mês de estação, e eles produzem 5 haikais. E então nós fazemos de uma forma para escolher qual o melhor haikai, sem nome, colocamos lá, né, e todo mundo vai verificando os haikais dos autores e faz a eleição, né, de selecionar qual é o melhor haikai. Então, esse grupo, aqui na UFAM, todo mês nós nos reunimos, e quem quiser participar está convidado. Eu vou ler alguns haikais de minha autoria, então, né? Tem aqui assim: Delícia Amazônica, de palmito a pupunha, Palmeira versátil. Então, o Kigo aqui é a pupunha. Então, trazendo um pouco da cultura amazônica, né? Outro também aqui, nós temos após calmaria, mares e rios se chocam, lá vem pororoca. Então, o Kigo era pororoca.
Outro poema aqui: como um inseto pode causar tanto mal, febre de dengue, o Kigoradengue. São esses e alguns autores, né? Nós somos 15 autores aqui nesse livro, e isso também está à venda lá na frente. É isso, muito obrigada. Obrigada, professora. Nossa escritora está também à disposição para autógrafos. Adquiram o livro e também teremos para sorteio, né, professora? Agora para vocês, professor Sérgio Freire. Boa tarde. Queria agradecer o convite para participar da Efemérides, né? Sempre um grande prazer. E falar um pouquinho do lançamento desse livro aqui, né? Inteligência Artificial e Educação. Talvez poucas pessoas saibam, mas eu sempre fui um entusiasta da tecnologia. Minha dissertação de mestrado em 1997 foi sobre o uso da internet para o ensino. Numa época que as pessoas se perguntavam o que é internet. Ela estava chegando comercialmente ainda no Brasil, e eu já pensava, então sempre gostei muito da tecnologia. E nós estamos vivendo um tempo muito disruptivo no que diz respeito à tecnologia, com o advento, com a popularização da inteligência artificial. Esse é um tema sobre o qual eu tenho lido e pesquisado nos últimos 6 anos, já há algum tempo, né? Eu tenho estado fora da sala de aula, porque tenho estado nesses últimos anos, né, editora da universidade, como editor, né, alguns livros aqui, o prazer de ver esses livros produzidos pela editora circulando aqui, mas a gente não para ainda que na tarefa administrativa, de pesquisar, de estudar, de ler, e esse é um tema que muito me interessa, né? E na sexta-feira nós vamos conversar sobre esse tema, né, na palestra lá, sobre a inteligência artificial, voltado especificamente para a questão da literatura, né? Que são algumas coisas mais gerais, mas depois a ideia da conversa é voltar para a questão da literatura. Como é que isso aqui influencia na leitura, na produção, no ensino da literatura? Como é que a gente pode usar essa ferramenta? Quais são os riscos? Quais são os desafios? Tem muita coisa legal, né? E para quem acompanha o tema, mesmo de longe, sabe que esse é um tema que tem evoluído de uma maneira assim violenta, né? Nos últimos 5 anos, a inteligência artificial deu um salto de 10 mil vezes em relação ao que ela era antes. Então, agora tem implicações outras também que a gente precisa conversar, sobre as quais a gente precisa conversar. A questão do meio ambiente, a questão da concentração da informação nas big techs, né? Tem uma questão ética, política pesada. Aí, para vocês terem uma ideia, o Google está construindo uma usina nuclear para poder suprir energia para os seus data centers, para ver o consumo de energia que é tudo isso. Então tem umas implicações que não são só, né, do uso da tecnologia, mas são sociais, muito, muito sérias. E nesse livro aqui, que é uma introdução para quem é da área da educação, né, e quer conhecer um pouquinho, o livro tem essa pegada. O que é isso? O que a gente pode fazer com isso? Quais são os desafios que a gente tem? Né? Essa é a ideia desse material aqui. Mas eu convido vocês para sexta-feira estarem na conversa aqui na palestra, né, para a gente aprofundar um pouco mais essa discussão, que é uma discussão muito urgente, que lá, como eu falei para vocês, em 97, né, Marta, a gente fazia o mestrado, né, e eu lembro desse dia, quando nós fomos apresentar qual era o tema da nossa dissertação, e eu falei que era sobre a internet, as pessoas ficaram, mas como assim, o que é isso? Tá? E eu sinto que essa surpresa, de certa forma, ela está sendo revivida com a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela já está, né, mas vai ainda mais mudar substancialmente a forma como a gente vive em sociedade. É um negócio que já está aí. Então, a gente tem 2 opções: ou a gente vai de encontro a isso, ou a gente vai ao encontro disso, para tentar entender o que é isso, de que forma usar isso melhor. Ela está aí, né? Está aí nos assistentes do telefone, na Siri, né? Enfim, nos livros dos algoritmos que a Amazon sugere para a gente, né? Nos algoritmos que o Instagram, quanto mais eu vejo o Instagram, TikTok naquele tema, mais ele me apresenta. Tudo isso é inteligência artificial que já está rolando aí, e a gente precisa pensar como é que isso interfere na questão da educação, né? Porque essa é a nossa praia de quem trabalha com a educação, com a literatura, enfim, com a linguagem em geral. Então fica um convite aí para sexta-feira a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, e o livro é sobre essas questões aí, para quem quiser ter um pouco de introdução do que é isso, o que está acontecendo, que revolução é essa, né? Que está vindo assim, uma forma, como eu falei para vocês, muito violenta.
Nos últimos 5 anos o negócio escalonou de tal forma que não tem mais como a gente fugir disso. Então a gente precisa achar quais são as questões que nos tocam em relação a isso, tanto do ponto de vista pessoal, como profissional, quanto do ponto de vista social também. O foco do livro é um pouco na educação, mas as discussões são mais, no início do livro são mais gerais sobre essas questões, tá bom? Fica aí o convite então para vocês, e o livro está aí também à disposição, e esse aqui é para sorteio também. Professor, obrigada. Um pouquinho também sobre os seus outros 2 livros que também estão aqui disponíveis. Ah, tá bom. Aproveitando, né, fazendo o jabá, né, além desse livro que está sendo lançado agora, tem lá fora também à disposição, né, para quem quiser adquirir, o outro livro que é sobre análise do discurso, que é minha área de trabalho, né, a linguagem, que é o procedimentos metodológicos, é um livrinho que tem a pretensão de ensinar a fazer análise de discurso. Assim, olha, você faz análise de discurso dessa forma, siga esses passos e tal. Então está lá também, né, o procedimentos metodológicos, e o amazonês, né, que é o nosso livrinho de identidade, livro da nossa linguagem, também está aí fora disponível para quem quiser adquirir também, tá bom? É isso aí. Recebeu o autógrafo do escritor, né? Não vamos perder as oportunidades. Agora eu convido aqui ao palco, que já está aqui do meu lado, a nossa querida Adriele Monteiro. Gente, será que eu sei fazer isso? Basicamente é a primeira vez que eu estou me apresentando como escritora. É a primeira vez que eu estou fazendo isso. Então, assim, quanto tempo eu tenho? Pode falar. Beleza. Beleza, é o seguinte, gente. Não pude trazer os exemplares da minha obra, mas eu vou explicar o rolê disso aqui, tá? É o seguinte. Eu escrevo há pouco tempo, eu não vou ter uma história maravilhosa sobre alfarrábios desde os 3, 4 anos de idade. Não, eu comecei a escrever em 2023. Eu tive alguma produção anterior, mas escrever mesmo, assim, bom, vamos escrever, vamos botar o pé aqui no acelerador e vamos embora. Dezembro de 2023. Pouco tempo, né? Pois é, pouco tempo, mas nesse pouco tempo eu não tenho nenhuma, nem 2, mas já 3 obras. Uma foi lançada em 2024, se chama Uns Tecidos na Janela, pela editora Minimalismos. São 25 poemas sobre esse lance de vida virtual, mas não é exatamente sobre a internet. É sobre a questão de você desabafar, de você falar de si para estranhos. Soa estranho isso para vocês? Você entrar em algum aplicativo, você desabar, você falar sobre a sua vida. De repente alguém falar que está pensando em desistir de viver. Soa estranho para vocês isso? Não sei. São 25 poemas, né? Não é por acaso esse número. É aquela coisa de você passar as 24 horas do dia e mais aquele dia do dia seguinte, lá no celular, lá de madrugada, lá às vezes o sono não vem. Aquela luz ali na tua cara, assim, impedindo de você ter aquele sono reparador e tudo mais, e todas aquelas mágoas e tudo aquilo que você está desabafando vai decantando em você, né? Isso soa estranho? Não sei. Mas escrevi um livro sobre isso. Depois, na seguida e na esteira, eu participei de uma oficina pela Contato, de primeiro grau, a Tato Literário, e vou lançar uma plaquete chamada Pastoreia, pela Tato Literário, que é parceira da editora Orlando, inclusive, né?
Vamos ter ali o lançamento pela editora Orlando também, da Miriam. E essa plaquete, para quem não sabe, plaquete é uma obra mais curtinha, pouco texto, né? Essa plaquete se chama Pastoreia. Não tem nada a ver, eu não tenho nada com, sei lá, agronegócio, com boiada, nem nada disso. Mas o meu sobrenome é Cordeiro. Meu sobrenome é Cordeiro. Não tenho nada a ver com fazenda, nem nenhuma história nesse sentido, mas eu quis levar a outra potência esse meu sobrenome, que eu não sei de onde vem, a minha avó. Eu não sei de onde veio a minha avó não sabia contar sobre a história dela. Minha avó foi lavadeira e foi cozinheira. Mas ela pegou esse sobrenome de algum lugar que eu não sei. E aí, esse Cordeiro, eu fui traduzindo para outros contextos. Trazendo, por exemplo, um dos textos fala sobre o Cordeiro de Deus, a plantinha lá que é usada para suplemento alimentar, algo assim. Mas você pensar, essa plantinha que acalma, que é toda corzinha de lavanda, o que isso tem a ver com a condição de ser mulher? De repente, de escrever, de ser uma tecelã da sua história, né? Então, o Pastoreia vai falar sobre os cordeiros espalhados pelo mundo, desde os povos originários lá no norte da África. Dei um jeito de colocar a lenda do Guaraná ali no meio, dei um jeito de falar sobre arte contemporânea, enfim. Envolveu um trabalho de pesquisa fazer essa plaquete, né? O fã coloca ali o bichinho da pesquisa na gente, a gente coloca em tudo que a gente vai produzir a partir de então. Beleza, Pastoreia pela Tato Literário vai ser lançada esse ano. Depois da Pastoreia, a gente vai ter uma obra lançada pela editora Urutau, chamada Não Contida. E é uma obra um pouco maior, com bem mais poemas, que vai falar também sobre essa questão de condição, a condição de mulher, vamos dizer assim, mulher que escreve, mas também sempre inserindo algumas coisas como umas mitologias, subvertendo algumas mitologias. Tem ali a questão do nascimento do estado de Tocantins, mas o que tem a ver, Adriana, o estado de Tocantins com o Amazonas? A questão de unir estados do norte e ao mesmo tempo você pensar na vida contemporânea e ao mesmo tempo você pensar em herança familiar. O que tudo isso tem a ver? Eu faço ter a ver no Não Contida. Por isso que se chama Não Contida, porque não está ali encapsulado, né? Está fora de algum conjunto ali. E essas três obras, de alguma maneira, eu sei que parece que não, elas não têm nada a ver, mas elas têm a ver, sim, por conta dessa questão de fiar, de tecer, de colocar os seus tecidos na janela, né? De você expor esses tecidos, aquelas coisas que você fica ali escrevendo e remoendo sozinha, e aí, de repente, alguma editora, isso aqui vale a pena editar. Então, essas três obras, resumidamente, falam sobre isso. Eu não pude trazer os exemplares, né? Me desculpem, mas eu peço encarecidamente que me sigam no Instagram, a Cordeiro SA. Eu vou inserindo as informações essa semana mesmo sobre esse perfil, sobre as obras também. E eu queria aproveitar... Repete pra gente os nomes das obras, por favor, Adriana. Uns Tecidos na Janela, pela editora Minimalismos, lá os desabafos das pessoas, né? Pastoreia, pela Tato Literário, e Não Contida, pela editora Urutau. Eu queria só... Deixa eu ver. Eu queria só... Já que eu citei sobre questão
às vezes você ouvir os desabafos de alguém que está pensando em desistir, né? Eu queria ler um dos textos dos tecidos. Cada desabafo, aliás, cada poema tinha a ver com um desabafo que eu tinha visto, que eu tinha interagido com essa pessoa. E o nome desse poema é Vinagre Orgânico. Vinagre Orgânico. Eu li que dessa pessoa tinha alguma coisa a ver com vinagre, né? Essa pessoa estava pensando em desistir de viver. É o seguinte: a substância química, fermentando ácida, queima alcoólica, derrama-se cáustica. A substância química pode ser lúgubre, deseja mórbida, inanimada lágrima. A substância química tempera a mágica, escreve a lógica, pode desligar a lâmpada. A substância química faz-se orgânica, pensa sólida, merece ser vívida. Não foi isso que eu fiz, né? A gente tentou trabalhar de uma forma poética, assim, tudo que a gente conversou ali. E ele ainda está lá desabafando, o nosso querido amigo Vinagre ainda está lá desabafando as coisas dele. Logo, logo, nós teremos em mãos as obras da nossa querida Adriele. Não é isso, Adriele? Exatamente. Sigam lá a Cordeiro S.A. ou a Cordeiro Rosa, como alguém disse que parecia, né? A Cordeiro S.A. Eu ainda estou inserindo as informações. Cordeiro Rosa, né? Já tá tudo junto. Gostei, né? A Adriele tá a Cordeiro Rosa. Tá bom, Eu gente. achei bem interessante. Deixa aí, então. Deixa aí, é bom que fica, né? Fica fácil de memorizar. Eu queria só pedir a palavra. Olha aí a inteligência artificial, né? Oh, gente. Só queria pedir a palavra para falar por um colega querido, o Dan de Lima. O Dan ontem expôs um trabalho interessantíssimo que ele está desenvolvendo aqui na parte de estudos linguísticos sobre cooficialização de línguas indígenas, e ele estabelece essa relação entre povos originários daqui e os povos originários do norte da África, né? E aí ele escreveu uma obra também pela a Orutal notou nós, né? A Orutal notou a gente, só que eu sou mais da parte de poesia, né? O Dan é mais a parte de prosa. Ele escreveu uma obra chamada Odimir Kraistibi, que basicamente, né, o que se sucede a mim, amanhã vai se suceder a você. Ele vai falar sobre morte. São 3 contos sobre morte, né? Então, basicamente, ele vai trazer outras referências, algumas reflexões sobre pensamento mórbido mesmo, algumas histórias com alguns detalhes envolvendo até a nossa realidade, daqui amazônica mesmo. Então, para quem quiser seguir o Dan, @Dan, D-A-N, dan.d.lima, Dan de Lima, dan.d.lima. E aí ele está vendendo a obra dele também. Então, é isso. Obrigada, gente. Oi. Agora eu convido aqui ao palco a professora Edith Correia, e convidará também as demais escritoras que apresentarão sua obra. Olá, gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui agora, né? Eu estou aposentada há 1 ano e meio da Universidade Federal do Amazonas, mas essa é sempre minha casa. E nós estamos aqui orgulhosos com o material lançado. E é um livro, tem quase 200 páginas, que tem 19 autores. Eu fico muito orgulhosa desse trabalho.
porque é fruto de um trabalho, é fruto de uma construção do conhecimento em prol da formação de professores. E eu não quero falar do livro agora, eu quero falar das pessoas. Eu vou chamar aqui todos aqueles envolvidos nesse trabalho. Professor Robert Landradi. Professora Tatiana. Professora Marta Monteiro. Professora Davimar. Professora Adria, por favor. Professora Rayane Alves. Quem mais? Quem mais é autor? Exato. Professor Eduardo Martins. E o nosso editor, professor Sérgio Freire. Professor Sérgio Armstrong, por favor. Como eu disse no início, o livro tem 19 autores, mas nem todos estão aqui. Então nós falaremos aqui em nome dos ausentes também. O material traz um recorte, né, de um trabalho, de um projeto que evidencia a universidade no norte do Brasil, porque é o único projeto dessa natureza, né? E ele foi iniciado em 1990 e anualmente ele recebe 2.000 alunos para os cursos de línguas estrangeiras. Não tem número. Então, muitos aqui são frutos desse projeto, né? Não só os que estão aqui agora. Eu chamaria aqui também a professora Vanúbia e a professora Elizabeth, que são colegas parceiros da UEA, que também fazem parte desse processo. Todos aqui, dessa história, né, dessa vivência de mais de 30 anos desse projeto. Então, aqui nós temos 11 textos relativos à formação de professores de línguas. E aqui nós trabalhamos a língua inglesa, a língua espanhola, a língua francesa, língua portuguesa para surdos. Professora Vanessa está aí? A Vanessa? Não. Nem uma das Vanessas, nem a Marrucho, nem a Nascimento. A Roberta está aí? Mais alguém de Libras? Não. A Vitória, professora Vitória, por favor. É importante nós dizermos aqui, como eu disse, língua inglesa, língua espanhola, língua francesa, português para estrangeiros, português para surdos, português para concurso, proficiência em produção, em leitura e compreensão de textos em inglês, francês, espanhol, língua ticuna, que nós já tivemos aqui, né? Língua inglesa para indígenas também. Então, quer dizer, tudo isso está aqui, um recorte. Quer dizer, nós teríamos que escrever 20 livros desses para recortar todo esse tempo. Tá? Aqui tem apenas um recorte, é apenas um registro daquilo que é feito nesse projeto MEGA, né? Que nós, desde 2023, nós estamos lutando para que esse livro tenha o seu ápice, e hoje é esse dia. Então nós estamos assim, muito contentes com essa realização, né? Eu gostaria então de passar. Jéssica Paz está aí? Jéssica? Ana Carolina Alves.
Alves. Nós estamos muito contentes com essa publicação. Tá? O livro está aí à disposição. Nós temos apenas 25 exemplares à disposição para venda. Tá? Porque é uma edição bem limitada, mas os textos aqui eles são profícuos, são textos que vão dar parâmetros para aqueles que querem exercer a docência na área de línguas, né? Essa área da educação, essa área específica que nós trabalhamos, que é o ensino e aprendizagem de línguas. Eu agradeço o prefácio do professor, nosso diretor da FLET, professor Robert Langradi, a apresentação do professor Sérgio Freire e os textos dos demais autores, a quem eu passo a palavra, quem quer dizer algo sobre o material. A professora Tatiana, que foi uma das organizadoras junto comigo. Dar uma olhadinha, porque assim, todo mundo está mostrando, né, falando um pouquinho o que tem dentro. Aí eu vou falar também só um pouquinho assim, dos temas, né, que ficaram aqui registrados. A gente fala de estágio supervisionado, a gente fala de livro didático, a gente fala da experiência de trainee, que é um programa que eu acho que só o Projeto CEL tem, né? O que mais? A gente fala do ensino de Libras, do ensino de língua portuguesa, jogos como recurso didático, pedagógico, e nós temos relatos de experiência também. Então, material didático. Então, assim, é um livro muito rico para quem está em fase de PIBIC, escrita de TCC, pensando já em alguma coisa para dissertação de mestrado, né? E tem dados, né, nossos, né, da UFAM, do CEL. Então, aproveitem. Se você não conseguir comprar hoje, tem online também, né? No site da Edua Digital. Você vai lá, encontra esse livro e faz o download. Boa tarde. Então, obrigada por estarem aqui. Em nome dos autores, para a gente não se alongar, né, eu gostaria de parabenizar primeiramente a organização do evento, né, extensivo à equipe, que a gente sabe que é um desafio sempre. E também parabenizar as organizadoras, né, sob o comando da professora Edith, a Adriana e a Tatiana. E agradecer muitíssimo a Edua, também com a parceria, e também o professor Robert, também com a FLET, né, o apoio de sempre, o Caio e a outra professora, na época era a Débora, né, agora a Camila. Então, agradecimentos a gente tem que fazer e reconhecimentos. Não é fácil lançar um livro, nós acompanhamos, isso aqui foi um trabalho de mais de um ano, né? Então, nós somos muito gratos ao fã, que por meio da Edua, mas principalmente as organizadoras. Né? Então, cada um aqui tem uma história muito bonita narrada nesse livro. E muito importante, citem os autores daqui. Nós precisamos ser citados. Hoje a CAPES nos cobra muito isso. Não é apenas publicar, mas citar. Então, valorizem a prata da casa. E vejam bem, não estou dizendo assim, citar por citar, não é isso, de jeito nenhum, tá? Quem me conhece entende que eu dou muito valor ao conhecimento que é produzido aqui no Norte. Nós temos produção acadêmica excelente aqui, de qualidade. Não apenas na graduação, quanto na pós-graduação. Então, citem, curtam, comentem, compartilhem. Então, muito obrigada mais uma vez à organização do evento e parabéns para nós. Eu gostaria de mencionar rapidamente a parceria do Projeto CEL com o Projeto Super. O Projeto CEL é um projeto de extensão e também está ligado ao ensino e à pesquisa. Mas o Projeto Super, um projeto de educação e pesquisa, um projeto institucional, foi o projeto que nos deu a mão no sentido para essa publicação e para outras publicações que nós tivemos de livros didáticos. Então, o Super também está registrado aqui nesse livro. Eu passo a palavra agora para o professor Robert. Professor Robert, eu gostaria de pedir que o senhor citasse todos os autores e o nome do livro também. Todos os autores, como...
Então, boa tarde a todos e todas. Eu sou o professor Robert Rosas, diretor da Faculdade de Letras, e é uma honra muito grande estar nesse momento aqui de lançamento desse livro, porque, primeiro, por se tratar de um trabalho coletivo, né? O trabalho coletivo já tem um valor muito grande, porque é uma produção feita por todo esse coletivo aqui, e mais gente ainda, né? Que deu origem ao conteúdo desse livro. Então, todos os agradecimentos que já foram feitos, eu gostaria de citar a apresentação. O prefácio foi feito por mim, a apresentação pelo professor Sérgio Freire, né? E nós temos os demais artigos que compõem, né? Por exemplo, o estágio como modalidade de trabalho dos projetos CEL e Super da UFAM. As autoras, a Edith Santos Corrêa, Tatiana, o estágio supervisionado realizado no CEL, também a Maria Perpétua Silva Pessoa é autora, o projeto CEL como laboratório de ensino-aprendizagem de línguas, os autores Adrian Fernanda e Vanessa Marrucci. Representação de estagiários sobre o livro didático de inglês adotado no projeto CEL da UFAM. Um estudo de caso, Ana Carolina, Marta de Faria, professora Marta, são autoras desse artigo. Relato de experiência na ação trainee do projeto CEL. Professora Lilian Karen e Maria Clara de Melo Ferreira são as autoras. Também nós temos a importância do livro didático para um público específico nas aulas de língua inglesa dos projetos CEL e Super da UFAM. A professora Tatiana, a Edith e a professora Adriana da Silva Araújo. Uma experiência como bolsista pedagógica no CEL, a teoria aliada à prática e o compartilhamento de saberes na sala de aula, da Rayane Alves dos Santos Silva. O CEL Libras, experiência no ensino de Libras e português para surdos, da Vanessa, Monique, Roberta e Vitória, né? Estão aqui também, né? São as autoras. O ensino de língua portuguesa no CEL, olhares reflexivos, professor Eduardo Martins e a Davimar Nunes, que também está aqui conosco, né? Estão aqui conosco. Uso de jogos como recurso pedagógico para ensino-aprendizagem de inglês. Reflexões e possibilidades do projeto CEL. Jéssica Paz e a professora Marta Monteiro, que também está aqui conosco. E relato de experiências do projeto CEL, FAM, para a formação do professor de língua espanhola, da professora Adria dos Santos Gomes, que também está aqui conosco, né? A Adria querida, né? Então, esses aqui são os autores, portanto, uma obra importantíssima. E para mim, enquanto diretor da FLET, eu acho que a forma como esse trabalho foi construído, né? Acredito que para a universidade, para a Faculdade de Letras, todo trabalho em rede é muito importante. Quando a gente pensa o ensino de línguas, quando nós pensamos as políticas linguísticas, não dá para nós colocarmos isso aqui dentro da FLET unicamente. Eu preciso que a gente pense projetos que articulem FLET, FAART, FIC e COMP e saiam alinhavando diferentes unidades acadêmicas de tal modo que a gente tenha as línguas no seu devido lugar, né? Num mundo globalizado, nas agendas de internacionalização, a aprendizagem, o ensino de línguas são estruturantes, né, da universidade. Então, eu acho que isso aqui dá um tom diferente para esse trabalho, né, nos faz, enquanto diretor da Faculdade de Letras, darmos um valor enorme a um trabalho desse tipo. Acho que, quando a gente fala de trabalho em rede, a gente também pode pensar no grupo que está composto aqui, quando nós temos as nossas colegas da UEA também presentes conosco, né? Então, assim, a gente pensa que é um trabalho que iconiza, né? Traduz aqui que é preciso ter muita gente envolvida, né? Trabalho com línguas é preciso ser um trabalho institucional, é preciso que se torne uma política linguística na universidade. Obrigado. Parabéns. Eu passo a palavra para a Rejane. Rayane, por favor.
Olá, boa tarde, me chamo Rayane. Meu Deus, fico até nervosa, mas enfim, né, gente? Vou ser bem breve, né? Vocês devem estar com fome, vão seguir o evento, né? Então, assim, gente, eu compartilhei minha experiência, né? Quando eu assumi a primeira turma no CEL. Eu lembro que era uma turma bastante mista, tipo assim, era muitos alunos, e eu tinha uma aluna que ela tinha mais ou menos 70 anos, e uma aluna de 12, 13, 14 anos, então... Pra mim, eu lembro que foi um choque quando eu entrei naquela sala. Eu já queria fugir, eu entrei assim, eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer pra eles? Então, no capítulo que eu escrevi, eu compartilhei essa experiência, como eu lidei com eles, de como nós estivemos compartilhando saberes, porque tanto eu ensinava quanto eu aprendia com eles, e isso é maravilhoso. E durante as aulas nós tínhamos a sala invertida, que era um momento que eles mesmos eles abordavam um capítulo. Vocês estavam falando sobre o verbo to be, eles iam lá e explicavam o que era o verbo to be, traziam exemplos, e eles trabalhavam uns com os outros. E eu sempre apreciei muito esse contato, essa interação, que é uma das coisas que a gente aprende muito ao longo do curso, que é sobre Vygotsky, né? Que ele fala sobre a interação uns com os outros. E eu amo essa parte da aprendizagem, que ela é compartilhada. Porque nós dependemos uns dos outros. Nós somos seres humanos, nós somos feitos de união. Nós estamos aqui um interagindo com o outro. E no aprendizado de uma língua, nós precisamos disso também. E é basicamente isso que eu falo nesse capítulo, e eu espero que vocês comprem e isso venha enriquecer ainda mais a vida de vocês. E é isso, gente. Obrigada, tá? Boa tarde a todos. Meu nome é Adria Santos. Eu sou professora de língua portuguesa e de língua espanhola. Também sou cria daqui da UFAM, estou retornando do meu doutorado, e essa experiência que eu tive, né, agradeço o convite da professora Edith e das demais organizadoras, mas é uma experiência assim, que me conforta muito ter participado da produção do livro e de toda a experiência que eu tive enquanto professora de língua portuguesa, de língua espanhola. Eu fui estagiária do projeto CEL. Depois eu pude organizar colegas, alunos daqui de língua espanhola, que também participaram de projetos educacionais na CEMED, e tudo isso faz a gente engrandecer muito mais a nossa pesquisa. E assim como bem colocou a professora Marta, é importante sim que a gente valorize a prata da casa, que a gente possa divulgar as nossas pesquisas para outras universidades, assim como eu também pude fazer na Universidade Federal de Sergipe, onde eu fiz o meu doutorado. Então, eu agradeço muito a professora e os demais colegas. Olá, boa tarde. Eu sou a Davimar. O nosso artigo foi em parceria com o professor Eduardo, mas eu também preciso mencionar a professora Alcione, que foi quem primeiro me recepcionou no CEL, né? E justamente a fala da colega é um desafio enquanto graduanda você receber um aluno que já tem pós-doutorado, né? Você recebeu uma aluna que é surda. Então, enquanto aluna, você pensa já como professor. E eu agradeço muito esse espaço do CEL, porque foi ele que me formou enquanto profissional, né? E, principalmente, falo ainda de um lugar de aluna, e agradeço ao professor Sérgio, ao professor Robert, porque foi o primeiro artigo materializado em livro, né? Então, enquanto aluna, eu tinha aquele sonho de eu quero publicar, eu quero produzir. E poder ter produzido justamente sobre uma experiência que foi tão válida para mim, é uma honra. Então, para mim, a UFAM é a minha casa, é um lugar que eu criei e que eu realizo os sonhos. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Boa tarde, eu me chamo Vitória. Eu formei aqui pela UFAM em Letras de Língua Portuguesa e durante a minha graduação eu tive essa experiência de ser bolsista pedagógica no ensino de português para surdos, que foi a primeira turma do curso, né, de português para surdos. E assim como as meninas falaram, é bem complicado porque eu fui para uma turma que eu tinha surdos de 15 anos e também tinha surdo que estava no doutorado. E assim, eles tinham a mesma dificuldade, aprender a língua portuguesa como uma segunda língua.
E assim, o CEL, com certeza, ele me formou como profissional, porque eu tenho uma trajetória com o surdo. Eu tenho uma prima surda e, inclusive, foi por conta dela que eu fiz letras língua portuguesa. Ela tinha muita dificuldade em relação ao português, então atuar como bolsista pedagógica, com base assim naquela experiência que eu já tive com ela e pôr isso em prática, foi um privilégio muito grande. E eu também falo pela professora Vanessa, pela Monique e pela Roberta, que não estão aqui, que falaram sobre essa parte da Libras, né? A Libras ela é muito importante, tanto para o acolhimento do aluno na universidade. Então, assim, o aluno que ele vê, que você fala pelo menos um oi para ele, o aluno surdo, ele fica muito feliz. Então, é de grande valia. E eu queria agradecer ao CEL também, porque essa experiência foi muito grandiosa na minha vida. Boa tarde, me chamo Ana Carolina Alves, sou mestranda em estudos linguísticos aqui na UFAM também, sou orientanda da professora Marta, e nosso artigo aqui no Livro do CEL é, na verdade, um recorte de uma pesquisa de PIBIC. Então, eu também atuei no projeto CEL como professora, mas esse artigo é de uma pesquisa, e isso só mostra que o projeto CEL, além de ser um campo de ensino e aprendizagem de línguas, também é um campo de pesquisa, né, na área de línguas, de ensino e aprendizagem de inglês. Então, eu agradeço também pela oportunidade. Só reiterando o que a professora Marta falou sobre citar, né, a prata da casa, quando eu fiz a minha pesquisa de PIBIC, foi um livro desse também, que eu pesquisei bastante, que eu recorri, né, um livro da professora Tati e da professora Edith também. Obrigada. Boa tarde a todos. Com um enorme orgulho e enorme satisfação que eu venho aqui, agradeço a todos os professores, aos colegas. Para mim é um orgulho muito grande, gostaria de destacar as falas das professoras, quando elas falam da questão de aqui no estado do Amazonas, daqui da região norte, a gente produzir um material de tanta qualidade quanto esse daqui, que é um compilado das vivências sociais, das vivências acadêmicas e que de todos nós no âmbito do programa CEL. Então, assim, gostaria muito de agradecer, e a professora Marta e eu fizemos um capítulo destinado aos jogos, no ensino e aprendizagem de línguas. Nós fizemos também uma atualização, porque esse capítulo a gente já vem construindo desde 2019, e daí nós fizemos uma atualização. Então, assim, só tenho mesmo a agradecer e convidar a todos para fazer a leitura do livro. Muito obrigada. Boa tarde, eu me chamo Eduardo, sou um dos autores junto com a Davimar. Em resumo, nosso texto mostra que educação é resistir. Nós passamos pelo CEL, minha passagem pelo CEL foi exatamente naquele momento da pandemia. Então, no início de 2021, quando o CEL retornou depois de 2020, bastante precário, né? Todos nós lembrando de uma memória bem recente. O ensino do CEL voltou remoto, como todas as atividades da universidade. Nós tínhamos, como a Davimar já mencionou, uma aluna surda, a primeira aluna surda do CEL, que veio para o curso de português. Não era português para surdo, era o curso de português mesmo. Então, nós resistimos. O CEL resistiu, nós resistimos fazendo educação. Então, nosso texto trata um pouco disso, né? De como a gente precisa se adaptar e readaptar e nunca desistir. Educação é, de fato, resistir. Essa é a mensagem do nosso texto. Obrigado. Eu vou pedir aqui que as duas professoras da UEA, que já passaram pelo CEL, que já foram nossas colegas aqui na instituição, que se pronunciem também, porque elas fazem parte do projeto CEL. Professora Elizabeth. Boa tarde a todos. Emocionada de estar aqui depois de alguns 10, 13 anos de ter frequentado aqui por 10 anos como professora efetiva do quadro e ter passado pelo CEL desde a mudança do CEL da FES, né, Sérgio, para cá, e depois aqui uma grande explosão do CEL nos anos 90,
nos anos 2000, e ver que o céu tem dado frutos até hoje, né? Eu sou fruto do céu como estagiária, como professora, e aí foi, né? Coordenadora geral, coordenei o curso, saí voando do céu, né? Então é um prazer muito grande ver os bons frutos do céu, saber que o céu ainda resiste, o céu existe, né, com tanta luta, mas ele continua existindo, e isso me faz muito orgulhosa de ter feito parte do céu. Né? E agora a gente só muda de instituição, mas continuamos colegas de área, colegas de luta, e é isso. Muito obrigada e parabéns a todos que fazem parte do céu. O céu é uma marca. Se você tem a marca do céu, você tem um grande passaporte para se dar bem na área do ensino de línguas aqui no Amazonas e no Brasil. Olá, pessoal. Ia dizer a vocês que eu sou garota propaganda. Eu vim aqui prestigiar meus grandes amigos, porque eu sei o trabalho que eles realizam aqui na UFAM. Eu sou professora da Universidade do Estado do Amazonas, e lá nós também tocamos o curso de Letras Língua Inglesa para 15 municípios, né? Eu sempre digo que não é só um curso, é uma política pública. O nosso Estado merece e precisa. Sobre o céu, eu quero dizer a vocês que eu fui uma das primeiras estagiárias do céu, em 92. Eu posso parecer muito jovem, mas não é muito bem assim, né? Aqui estão alguns professores meus, aliás, só dois. O Sérgio, que foi meu professor de prática escrita, e a Edith, ela não lembra, mas eu lembro. Então, assim, o céu para mim foi um passaporte. Muito embora eu tenha já conhecimento da língua, que eu, na verdade, quando eu fui fazer letras, é porque eu já tinha alguma experiência de ensino, porque eu vinha do CCAA na época, década de 80. Pô, vocês devem estar pensando que eu sou muito, muito antiga. Bom, mas década de 80. E aí, quando eu conheci o céu, eu, como estagiária à época, transformei meu olhar, a forma de eu ver o ensino. Então, hoje, eu digo que eu sou um produto, um fruto céu. E uma das coisas que eu mais aprendi lá dentro foi que a gente precisa olhar muito o outro de um lado humanístico, porque nós temos muitas turmas heterogêneas nesses cursos livres. Eles nos ensinam muito e nós aprendemos muito com eles. Então o céu para mim foi uma verdadeira escola. A Vanúbia é 2 fases, uma antes do céu, uma depois do céu, e aí teve a 3ª fase que eu prefiro não falar. Mas assim, estou aqui para prestigiar Garota Propaganda. Comprem o livro. Para quem está aí num percurso, né, no caminho, a gente tem muito a aprender um com o outro, né? À medida que você lê, à medida que você reflete e, sobretudo, à medida que você pensa o ensino hoje. Eu sempre digo que a gente precisa, em especial a língua estrangeira, nos darmos as mãos, porque a cada dia mais nós estamos bombardeados, né, por várias não políticas públicas, por vários pensamentos retrógrados. Então, trabalhar com a licenciatura, abraçar a licenciatura, é sobretudo resiliência e resistência. Rapidamente, eu gostaria de passar a palavra para o atual coordenador do CEL, o professor Sérgio Armstrong. Assim como a Elizabeth, eu fui
bolsista pedagógico do CEL. Aí, depois que, naquela época, podia sair e voltar. Aí eu saí, voltei como ex-aluno, naquela época podia. Aí depois vi como substituto, fui articulador, que é o antigo coordenador, né? Hoje virou articulador, e veio essa missão de ser coordenador geral. No começo eu fiquei assustado, porque o CEL, para quem vive o CEL, ele tem altos e baixos. E vindo da Edith, né, que era a coordenadora perfeita, eu digo, e agora? Como é que eu vou... Hã? Era o alto, eu estava no alto, agora o baixo veio para mim, fiquei preocupado. Mas o CEL é tudo isso que falaram, né? E ele, hoje, ele tem tudo que a Edith falou, e nós temos uma mistura de bolsistas de outros cursos, como o Matheus, que é de economia, né? Nós temos de administração, nós temos de ciências. Ou seja, na parte administrativa, o CEL também contempla outros cursos. Além dos editais que a gente publica, né, acabei de publicar um, né, inclusive estava aqui pensando em assinar para publicar o edital. É sempre assim, você termina um, já vem outro. É intenso, né? Então, eu tenho a honra de estar coordenador geral do CEL, que realmente é um laboratório, é um local de aprendizagem para todas as áreas, todos os cursos, e eu abro aqui o convite para que todos façam a seleção para um dia ser bolsista do CEL, porque às vezes a gente lança edital suplementar porque não tem candidato, só que nós publicamos em todas as redes e eu convido todos a participarem do CEL. Um dia, quem sabe, vocês estarão aqui, tá certo? Como todos nós passamos pelo CEL, tá certo? Professor Sérgio, nós agradecemos muito a presença de todos vocês. Eu aproveito para convidar a todos presentes para aproveitarem e adquirirem a obra e pegarem um autógrafo, aproveitarem a oportunidade de estarem com todos os escritores, produtores dessa linda obra. Tá, gente? Muito obrigada. Gente, muito obrigada pelo espaço aqui no evento, tá? Nós estamos muito contentes. Gostaríamos de dizer que nós temos 25 livros para venda ao preço de R$60. Esse dinheiro vai dar um total de R$1.500 que será destinado ao projeto CEL. Tá? E, professora Edith, nós temos 2 obras para sorteio também, né? 2 obras para sorteio. Os professores doaram para a gente. Não deixem de esperar por esse sorteio, hein? Muito obrigada a todos. Tá? Obrigada, professora. Gostaria de convidar o coordenador administrativo da FLET, Caio Roberto, por favor, para vir aqui para esse registro. Apoiador também dessa parceria CEL Super, esteja aqui conosco, Caio.